quero agradecer a presença do professor Alexandre Moreira na mesa do júri, que foi a formadora orientadora das formandas Marina Pacheco e Tânia Machado, que serão as duas últimas a apresentar a sua prova de aptidão profissional. Neste momento vamos então ouvir a formanda Marina de Fátima Arantes Pacheco, que nos vai apresentar o projeto de violência doméstica com um subtema enquadramento legal do crime de violência doméstica. Portanto, a Marina, quando estiver preparada, vai dar início à apresentação. Antes de mais nada, boa tarde a todos. O meu nome é Marina Pacheco, sou do curso técnico de serviços jurídicos e cabe apresentar a minha prova de aptidão profissional. Fiz o tema a violência doméstica e o subtema enquadramento legal do crime de violência doméstica. Escolhi este tema porque é um problema muito presente na sociedade, o que desde logo despertou interesse. Com a elaboração da prova de aptidão profissional, portanto, aprofundar o conhecimento deste tema. Posso citar uma citação de um poema de Gibson Medeiros. Quantas vezes me bateu sem falar o que eu fiz? Eu só queria ser feliz, você não compreendeu. O meu coração sofreu, sentindo o corpo padecer. Em troca tanto amor, sofrimento e dor, mas não vivo sem você. Aqui, na minha perspectiva pessoal, acho que aqui está relatada uma situação típica de violência doméstica, em que o agressor agride a vítima sem qualquer razão aparente e esta, como está cega pelo amor, desculpabiliza as atitudes e prefere, por vezes, pode-se culpabilizar os outros. Violência. A violência, o que é? A violência é a aplicação de maus tratos físicos ou psicológicos a outra. Nomeadamente, pode ser fisicamente uma puxada, um murro, e psicologicamente pode ser uma ameaça, uma chantagem. Pode ser ao cônjuge ou ex-cônjuge, ou seja, pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto, e que tenham mantido uma relação ou ainda não tenham. Isto de acordo com o artigo 152 do Código Penal. A violência doméstica é crime. Se é um crime, por sua vez é um crime público. O que é isto de ser um crime público? O crime público é que, quando toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento da prática deste crime pode prestar denúncia. Pode prestar denúncia onde? Na esquadra da PSP, Polícia Judiciária ou então diretamente no Ministério Público. Qual é a diferença entre crime público e crime particular? É que o crime particular tem de haver queixa por parte da vítima para haver procedimento criminal. E aqui no público não, pode ser eu ou qualquer um de nós a prestar uma denúncia sobre o crime de violência doméstica. O crime de violência doméstica desdobra-se a diversos tipos, nomeadamente violência doméstica no namoro, violência doméstica nas relações homossexuais, violência doméstica sexual e violência doméstica nos idosos. Passo a explicar resumidamente cada um destes. A violência doméstica no namoro é quando numa relação um sujeito pratica controle de poderes sobre o outro. Nas relações homossexuais acontece o mesmo, mas com duas pequenas diferenças. Como o próprio nome indica, são pessoas do mesmo sexo. E o tipo de ameaça, o tipo de chantagem é diferente, nomeadamente chamado outing. Isto quando é que acontece? Acontece quando a vítima não se assume a sua orientação sexual, não assume que é homossexual. E esta chantagem, ou a agressora aplica esta chantagem em troca da vítima fazer o que este quer. A violência doméstica sexual é baseada em diversas situações, como o abuso, a violação, como o assédio. A violência doméstica nos idosos acontece de tal igual aos outros, cônjuges ou ex-cônjuges, aqui também os filhos podem agredir os pais, e também em contexto familiares. Os atos violentos no crime de violência doméstica. Aqui, quem pratica o crime de violência doméstica já está a praticar atos dentro deste crime que são considerados crime. Nomeadamente, tenho um exemplo aqui na ameaça, de acordo com o artigo 153 do Código Penal e 154 a coação. Mas a ideia errada, quando o arguido é julgado, é punido pelo crime de violência doméstica, é separar dos atos violentos e do crime de violência doméstica. Não. Ele é punido no todo, no global. Quando se é julgado pelo crime de violência doméstica, já está englobado os atos de violência doméstica, apesar de serem considerados também crime. A vítima. A vítima é uma pessoa singular que sofreu um dolo, em consequências de ser vítima de violência doméstica,
tanto físico como psicológico. Podem ser homens, mulheres, crianças, idosos. Indemnização à vítima. Conforme os artigos 2º, 5º e 6º do Decreto-Lei nº 104/2009, 14 de setembro, toda e aquela pessoa que seja vítima do crime de violência doméstica e como consequência deste encontre com dificuldades financeiras ou danos físicos ou psicológicos, que também faz com que essa não possa trabalhar, pode-lhe ser cedida uma indemnização. Por sua vez, pode ser cedida pelo Estado. No caso de ser pelo Estado, independentemente de a vítima ter-se constituído assistente ou venha-se a constituir, e o que eu quero dizer isto de constituir-se assistente? É o ofendido, quando intervém no processo, adquire essa qualidade. Mas para ser o Estado a ceder essa indemnização, obrigatoriamente a lei impõe diversos requisitos legais. Nomeadamente, o crime tem de ser obrigatoriamente de violência doméstica, tem de ter sido praticado em território português e as dificuldades económicas, financeiras em que a vítima se encontra têm de ser em consequência do crime de violência doméstica. E a fixação do montante é determinada em juízo de igualdade e não pode exceder o valor mensal da retribuição mínima, ou seja, o valor que é dado por mês não pode exceder o ordenado mínimo nacional, que salvo erro são 485. As crianças como vítimas. As crianças também são vítimas e neste caso existe o abuso infantil, tanto físico e psicológico como os adultos também. E quem é que aqui é o agressor? Normalmente os agressores aqui são os pais adotivos ou biológicos ou os adultos que estão mais chegados da criança, nomeadamente familiares, amas, professores. Este ato abrange a negligência e é um ato praticado com dolo por um adulto contra o bem-estar físico e psicológico da criança. Estatuto processual da vítima. De acordo com os artigos 15 e 18 da Lei 112/2009, de 16 de setembro, após a denúncia de ser apresentada pela prática do crime de violência doméstica e não exigindo fortes indícios que esta seja infundada, ou seja, que não seja falsa, que não seja mentira, as autoridades judiciais ou os órgãos de polícia criminal atribuem um estatuto processual à vítima. Ou seja, a vítima adquire direitos. Nomeadamente, a vítima pode manter-se em silêncio, não prestar qualquer declaração, tem direito a ter um advogado, mas quando não tem condições financeiras para tal, deve dirigir-se à Segurança Social e pedir apoios judiciários. E também deve ser cedida uma resposta. Caso não tenha sido dada uma resposta, no prazo de 8 meses, pode dirigir-se ao tribunal competente, mais perto de sua casa, e exigir com urgência essa mesma resposta. A denúncia, como já referi atrás, pode ser realizada por toda e qualquer pessoa. Isto é o artigo 29 da Lei 112/2009, de 16 de setembro, mas a denúncia pode ser obrigatória ou facultativa. O que é isto da denúncia ser obrigatória? Isso aplica-se aos advogados, funcionários públicos e aos demais gestores públicos. Ou seja, quando estes têm conhecimento que existe a prática do crime público, nomeadamente que têm o dever de denunciar. Aqui na facultativa distingue-se mais os demais cidadãos que têm o direito e o dever de denunciar este crime e há um dever de novo. Isto de acordo com os artigos 242 e 44 do Código Penal. A detenção do arguido. Eu aqui escolhi um caso em flagrante delito de violência doméstica e, de acordo com o artigo 30 da Lei 112/2009, de 16 de setembro, no caso de flagrante delito ou por crime de violência doméstica, o arguido mantém-se detido até o primeiro inquérito, o primeiro interrogatório judicial, para ser apresentado à audiência de julgamento. Medidas de coação. Isto de acordo com o artigo 38 da Lei 112/2009, 16 de setembro, após a constituição do arguido pela prática do crime de violência doméstica, é atribuídas as medidas de coação dentro de 48 horas. Isto, nomeadamente, previsto na lei. O arguido não pode coabitar na mesma residência com a vítima, nem coabitar na mesma residência em que tenha sido praticado a violência doméstica,
sempre que for sujeito a consentimento prévio à frequência do programa de arguidos que deve frequentar, e não pode adquirir, usar ou entregar armas ou objetos que lhe permite e que facilite a continuidade da prática de atividade criminosa. Aqui é a sentença. De acordo com os artigos 32, 33, 36 e 43 da Lei 112/2009 de 6 de setembro, baseio mais nas declarações da vítima. Quando a vítima vai prestar declarações em tribunal e que envolvam a presença do arguido, esta pode preferir fazer por teleconferência ou videoconferência. Isto porquê? Que é para evitar o contacto da vítima com o arguido. Não convém. Mas para haver por teleconferência ou videoconferência, tem de ter o consentimento do arguido, da vítima, em caso de haver assistente ou assistente, e os demais que participarem na sentença. Na minha elaboração da prova de aptidão profissional, estabeleci objetivos, e alguns desses objetivos foi a realização de uma palestra que teve lugar no auditório municipal, para cerca das 10h30, no dia 17 de junho de 2013, com o tema Violência no Namoro, oradores, a doutora Bruna Batista, que é psicóloga nomeadamente aqui da escola, a doutora Maria José da UMAR e a doutora Maria José Breck Ferreira. A doutora Maria José, como oradora, explicou o que era a violência no namoro, as consequências e o que fazer em caso de termos conhecimento deste crime, nomeadamente a denúncia. A doutora Bruna falou nos sinais também e teve a explicar-nos mais um pouco sobre a violência. Também elaborei um panfleto que distribuí no dia da palestra nesta mesma e no Conselho de Inovação à Sociedade em geral e no Centro de Saúde da Vila da Inovação. Também elaborei uma entrevista ao Sr. Secretário do Tribunal de Comarca da Vila da Inovação, o Sr. Paulo Moreira, que está cá presente. Agradeço desde já imenso pela sua disponibilização de tempo. Também quero agradecer desde já à minha turma, que ajudou-me quando precisei, à minha orientadora, a professora Alexandra, que se farei muito, ao Dr. Aldas, ao professor Pedro e à professora Cristiana. E assim concluí a minha apresentação. Antes de mais, queria dar os parabéns à Marina. Apesar dela estar nervosa, acho que ela desenvolveu-se nessa tarefa extremamente bem. É um tema que tem sido debatido e que há muitas pessoas que tentam falar sobre isso. Logicamente tem aqui muitas questões que nos suscitam algumas dúvidas, mas exatamente porque as pessoas não dominarem esse assunto. A única questão que eu queria colocar à Marina era relativamente ao agressor. O que é que tu achas que se poderia fazer relativamente ao agressor para ele se remediar, se é que achas que existe remédio relativamente às questões de violência doméstica? É sim, desde o momento em que ele é agressor no crime de violência doméstica, mal tenha tido a notícia do crime, ele já deveria ser afastado obrigatoriamente da vítima e devia ser apresentado as medidas que possam desde logo. Porque se ele é agressor, não tem que coabitar no mesmo teto que a vítima. Porque a justiça, por vezes, leva um bocado de tempo, entre aspas, as coisas têm que ser feitas a seu tempo, e para a vítima, esse pouco tempo pode ser uma eternidade. Ela até pode causar a morte, como deve aumentar em Portugal. As vítimas de violência doméstica são mortais muitas vezes. E achas que estes senhores ou essas senhoras que já existem dos dois sexos deveriam ter algum tipo de apoio? Por exemplo, se a pessoa for detida, achas que na cadeia a pessoa deverá ter apoio, não deverá ter apoio? Eu acho que devia ter apoio psicológico para perceber até a que ponto é porque ele é agressor, se é problema mesmo psicológico, se é por causa do álcool, e deve-se tratar, caso seja do álcool ou da droga, porque ele está muito preso e tantos problemas psicológicos, ou seja, do fogo, vai continuar a ser agressor da mesma forma, sem tratamento não vale nada. A prisão vai ser umas férias para ele. Não tenho mais nada a perguntar? Não sei. Sim, quero dar os parabéns. Fizeste uma apresentação, enfim, desenvencilhaste bem. Por vezes até quiseste entregar até os folhetos depressa demais, não é preciso ser tão apressada. Aquilo que era a tua opinião pessoal, deixaste bem claro, vincado, que era a opinião pessoal.
tiveste uma abordagem entre o que era a diferença do crime público, privado, daquilo que devia ser feito. Quanto à questão da vítima, disseste que os homens, as mulheres, os idosos, as crianças, portanto, no fundo toda a gente, todos nós podemos ser vítimas, não é? Portanto, se calhar é simplificar um bocadinho mais dessa maneira. Por outro lado, e podendo olhar para ali, a sentença, de acordo com os artigos tal e tal, se calhar desta forma simplificaste demais e da outra podias ter simplificado e não simplificaste. Ou seja, aqui se calhar tinhas de uma forma mais extensa, mais explícita. Há aí também algumas questões que, enfim, não fica muito bem numa apresentação pública ter erros ortográficos, nem tipos de letra diferente. Temos o caso da indemnização, que há de ver ali atrás, e tem em alguns sítios letras diferentes. Ou seja, se a pessoa está a apresentar ao público, está a apresentar a alguém, tem de ter cuidado redobrado naquilo que faz, porque os outros estão a olhar para aquilo que nós estamos a mostrar, não é? E queria só aqui deixar duas perguntinhas, assim, umas rasteiras. Então, o senhor advogado é sempre obrigado a denunciar quando tiver conhecimento de um crime público, isto é, no caso de violência doméstica? Assim, como todos os cidadãos portugueses têm o dever de denunciar, mas do que eu percebi, a denúncia é obrigatória para os funcionários. Sim, mas estou a perguntar se o advogado é sempre obrigado a isso. Eu acho que não poderá haver nenhuma situação em que ele não seja obrigado? Pode haver, pelo menos, uma situação em que ele não seja obrigado a denunciar. Em que situação é que poderá acontecer? Então, falámos aqui que o arguido foi detido. Qual é um dos direitos do arguido? acho que também tem segredo. Sim, mas um dos direitos do arguido, quando é detido e apresenta juiz, qual é um dos direitos que ele tem ao ser ouvido perante o juiz? Tem direito de ter ao seu lado um advogado, eu acho. E então, esse advogado, se tiver conhecimento ele está a defender aquele arguido. Ele aí, obviamente, não pode denunciar o seu arguido. Então, o advogado não é sempre obrigado a denunciar. Se for defensor do arguido, não é obrigado. E queria só aqui clarificar uma questão, que é, falaste aí em 48 horas, a medida de coação de afastamento. Explica melhor o que é que querias dizer com isso, faz favor. Após o arguido ser detido, no prazo de 48 horas, são estabelecidas as medidas de coação. Por quem? Por quem? Quem foi isso? Tribunal do Juiz. Pelo juiz, portanto, faltou esclarecer essa parte, mas assim que ele é detido pela PSP, nomeadamente se for pela PSP, não lhe é logo aplicado uma medida de coação? Qual delas é? Acho que há de ser retirar todas as armas que facilitam a continuidade da prática criminal. Isso poderá ser depois se o juiz entender. Mas há uma que é logo daquelas que, portanto, as vítimas têm os seus direitos, os arguidos também têm os seus direitos e deveres. Um dos deveres que é logo é ser constituído arguido, é explicar os direitos e deveres, e ele presta qualquer coisa logo de imediato. Um dos direitos e deveres do arguido é uma das... por isso é que eu estava aqui, esta mistura das medidas de coação com a sentença, que havia aqui uma certa mistura. Qual é logo de imediato a medida de coação que lhe é aplicada ao arguido? A pessoa quando é constituída arguido? É uma medida de coação. É a primeira. Antes do afastamento. Diz lá as medidas de coação que tu conheces. Se faz favor. Ter identidade de cidadão. Oh, pronto. Foi logo o primeiro. São obrigatórias todos, São não todos Maria? Está respondido. Obrigado. Parabéns. Professor Helder. Muito bem. Marina,
Não és a Marina. Perguntado onde é que está a Marina, porque tu hoje foste um exemplo de assertividade. Não parece a Marina que eu tenho nas aulas, às vezes com dúvidas, vai para a frente, vai para trás. Eu gostei imenso da tua apresentação, bastante assertiva, bastante segura daquilo que estava a dizer, e fico orgulhoso porque vi aqui uma Marina um pouco diferente daquilo em que eu tenho visto. Apesar de teres demorado só 7 minutos. Eu esperava mais um pouco. No entanto, eu acho que conseguiste, de certa forma, fechar o círculo e explicar a informação. Ora, eu tenho algumas questões, porque eu acho que fizeste uma boa apresentação, mas eu acho que, do ponto de vista jurídico, ainda faltam algumas questões no enquadramento legal que poderias ter explicado e não o fizeste. Marina, qual é o tribunal competente para dirimir esse tipo de processos? De comarca. O Tribunal de Comarca. Pronto. Por exemplo, o Tribunal aqui da Aprovação é competente para dirimir esses processos? É ou não é? Tem calma. Pronto, é sim, senhor. Mas ele tem competência, a competência que ele tem, ele dirime sempre esses processos ou é subsidiário? Acho que ele dirige sempre estes processos. Já agora, onde é que fizeste os estágios? Que eu não estou a E na lembrar. família menores. Então, queres reformular a resposta? Acho que pode ser. Chega-se a um certo ponto que não. Chega-se o processo, já não diz respeito, entre aspas, ao Tribunal de Comarca e é transmitido para o Tribunal de Família e Menores. Então, sempre que haja um tribunal de competência especializada, quem é que dirime esse tipo de processo? Pronto. Então, qual é o tribunal que está competentíssimo, vamos dizer assim, para dirimir esse tipo de processos? O de Família e Menores. E só não havendo um de família e menores, É que o de Comarca. ou então, por outra situação, qualquer que seja melhor, ou outro aspecto do processo que se possa tramitar dessa. Muito bem. Sim, senhor. Então, falaste aí logo no início, e muito bem, que a violência doméstica já engloba, de certa forma, a prática de atos que eles próprios já integram outros tipos de crime. E falaste aqui num crime de coação. O que é isto, um crime de coação? Não me recordo. O que é coação? O que é coagir? Agir de forma como. Agir com dor. Então, o que é o dolo? Falaste várias vezes que tens tempo. É essencial. Agir com dura, agir de certa forma para causar danos, agir de forma de criar danos ou consequências na vítima. Exatamente. Com ou sem vontade? Com vontade. Com vontade. O dolo é isso mesmo. É uma vontade deliberada de praticar danos. Exatamente. É isso mesmo. Então, um crime de coação é o que é? Ao crime de praticar danos. É uma vontade. A pessoa tem mesmo vontade de praticar danos à vítima. Ou então, fazer com que essa vítima faça aquilo que ele Quer. quer. Isso é que é coagir, a levar outra pessoa a praticar determinados comportamentos que não são da sua vontade. As medidas de coação, o Sr. Paulo Moreira já se adiantou. Existe outra forma de garantir o afastamento da vítima que não seja só a medida de coação de afastamento? Vamos supor que numa fase posterior, que já não está em causa a aplicação de uma medida de coação, é necessário garantir esse afastamento. Há outra forma de processualmente eu garantir que a vítima possa se afastar em condições mais especiais. Já foi falado hoje aqui. O processo assim mais urgente, tem preferência sobre todos os outros. Por exemplo, imagine-se que mais à frente no processo não se aplicou essa medida de coação, não há razões para aplicar essa medida de coação, mas a vítima vê-se numa situação que precisa urgentemente de garantir esse afastamento. O que é que ela pode tentar? Providência? Cautelar. Está bem. Muito bem. Isso é importante e é recorrente neste caso. Para nós terminarmos, a população um caso prático, porque eu acho que era importante teres demonstrado isso aqui em questão da violência doméstica. Tem a ver o número elevado de participações de crimes, denúncias, da queixa, quando é a própria, denúncia quando são outros, que
depois não chegam ao fim. Isso era importante deixar. Eu vou inventar aqui um caso prático que eu acho que só num plano. Mas devias ter falado. Num plano muito teórico, eu acho que sou muito teórico. Vamos supor, e vamos ser modernos, vamos supor aqui um casamento homossexual. Deixa eu ver, por exemplo, o Leandro e o Luís. Acho que é só mesmo muito teórico, em que um deles é o abusador, neste caso, e o outro é a vítima. Depois que é o Leandro. E nós, pronto. Exatamente. E foi por causa de jogos no computador, uma coisa assim. O problema começou, foi aí, eles começam lá a batatar uns com os outros. E vamos supor que há a participação, há uma participação, uma denúncia às autoridades por parte, pode ser da Jéssica, que era vizinha e via que o bicho estava a sofrer muito, que participa, mas depois o processo não chega ao fim. Nós chegamos a julgamento, mas depois chega a vez aqui do bicho prestar declarações e acontece alguma coisa. Porquê é que os processos não chegam ao fim? Pode não haver prova. Por exemplo, se o bicho tivesse marcas no corpo, poderia ir ao hospital e aí já se tinha uma prova que este era acredito. Agora, se eu não tivesse essa prova, quem é que nos garante que houve mesmo a prática deste crime? Mas qual é a prova mais importante? Aquela que determina. Qual é a prova que determina, relativamente a este caso? É um caso que tem muito a ver com a vítima, tem muito a ver com a vida, tem muito a ver com isso. O que é que determina se o caso, na maior parte das vezes, avança ou não? E vamos centrar ali no Luís. O que é que o juiz precisa para poder condenar a pessoa? O arguido. O quê? Tu? O Luís Que o Luís? diga o que é que se passa e explica a situação. Que o Luís testemunha. Se o Luís não testemunhar, o que é que acontece? Na minha terra, costuma dizer que acaba pensando, se ele não diz nada, é porque não é vítima. E esse é que é um dos grandes problemas. Se ele cala consenso e se a própria vítima não acha que deve prosseguir, porque é que o juiz se há de substituir a ela, não é? Quando ele está ali só a orientar. Muitos parabéns. Eu estou estupefacto, porque eu não vi, mesmo nos debates e nas aulas que a gente teve e apresentações que a gente fez sobre outras questões, eu não vi uma desenvoltura desta. Tenho que dar os parabéns a ti e à formadora orientadora, a doutora Alexandra Moreira, porque foi um trabalho excelente e preparaste mesmo muito bem. Estou muito satisfeito. Muitos parabéns. Tudo bom. Marina, eu faço minhas as palavras aqui do Dr. Helder. Estou muito satisfeita porque um dos pontos fortes que eu tenho aqui a apontar é a importância desta temática. Não só para os dias de hoje, mas também no meio social e cultural em que nos inserimos. E é um tema que me diz muito porque na nossa profissão é reincidente esta questão. Agora, e eu também achei interessante que tu tenhas introduzido aqui os subtemas da questão da violência no namoro e nas relações homossexuais, ok? Isto são coisas que as pessoas sabem, fingem que não sabem, e a violência no namoro, desde há uns anos para cá, de meados da década de 2000, tem subido exponencialmente em Portugal continental e também na região autónoma do Açores. E se a gente se for lembrar, tem havido situações péssimas de namoradas bastante novas que têm morrido às mãos dos seus namorados, nem sequer são companheiros. Cá mesmo. Eu acho que fizeste um excelente enquadramento jurídico do conceito de violência doméstica, muitos parabéns. As figuras apresentadas no processo do teu trabalho, da tua parte escrita, são muito adequadas ao tema e são sugestivas para o bom e para o mal, porque algumas chocam e isso é bom. Eu acho que foi muito positivo tu teres optado, e porque é preferível realizares uma entrevista do que fazer propriamente um inquérito, que iam ser extremamente constrangedores para as pessoas, apesar do anonimato, ninguém ia responder com veracidade. Ok? Eu acho que o panfleto é bastante elucidativo, mas tens aqui um erro grave, Marina, esse português, my God. O que é um conjugue? Ok. Falta acentuação e falta aqui... Ok, já percebeste. Nem vou falar da questão da indemnização que aqui o Dr. Paulo referiu. Indemnização é a coisa que está arriscada desde o primeiro teste que a gente se conheceu. E não é bonito que acabares... uma chave de ouro tão bonita, tu repetiste isso em todo o teu trabalho e no teu PowerPoint. Não foi bom. A tua ação de sensibilização, de facto, é um excelente meio, publicitação e sensibilização da população.
Eu tinha aqui uma série de perguntas, tu foste respondendo, desenrascaste muito bem o que é o outing, não sei, o que é o Estatuto da Vítima, explicaste, porque isto, uma falha que tu fizeste no teu trabalho, tu meteste muita legislação e foi assim um bocado a papo seco e faltou ali qualquer dedo teu próprio. O que tu compensaste brilhantemente na tua exposição oral. Ainda bem, Marina, porque era uma das grandes críticas que eu ia te fazer. A questão das medidas de coação também tinha questões que já toda a gente, muita gente referiu. A questão que eu tenho aqui a colocar é uma de seguimento aqui do professor Elzer, que é: se a vítima não quiser intervir, isso significa que o processo é arquivado? Pelo menos automaticamente. Não, exatamente. Depois há uma questão de prova, certo? Mas o processo não é arquivado, o que é bom. Por isso é que isto é um crime público. Exatamente, muito bem. Alguns pontos fracos que eu tenho para te apontar é o teu português. Começa logo nos agradecimentos e vai até ao fim. Minha Marina querida, não pode ser. Tu tens um erro na página 16. Querias dizer isolamento racional ou relacional. Aqui na página anterior está bem, depois vais-me para aqui com isolamento racional, certeza que não é isso que querias dizer. Cuidado com estas coisas. Só há aqui uma coisa que acho que devias ter feito. Vocês não se esqueçam que isto é um curso técnico de serviços jurídicos. Tiveste uma vertente muito social e psicológica de tratamento do tema. Como técnica de serviços jurídicos, eu gostaria que tu tivesses feito referência à questão adjetiva do tema. Porque as pessoas cada vez mais já sabem o que é a violência doméstica. Porque as pessoas antes diziam o facto de dizer um companheiro dizer à companheira: tu és feia, tu és horrorosa, amanha-te comigo que eu sou muito bom. Isto é violência doméstica, as pessoas não sabiam, já sabem. O que as pessoas continuam sem saber é como é que iam fazer para sair desta situação. E acho que era isso que tu devias ter feito. Esta ligação entre a parte teórica, que está muito boa, e a praticalidade do teu tema para o teu curso teria sido melhor. Poderias ter posto uma coisinha só aqui, nesta parte do teu esquema, em que fazes aqui a denúncia, como é que é, o prazo e tudo mais. Até porque tu fazes referência do artigo 29 do formulário de denúncia, podias ter apresentado um formulário, por exemplo. Era práticas, não precisa... A formação profissional tem 3 vértices: saber saber, saber fazer, saber estar, ok? E faltou aqui um bocadinho só do saber fazer, ok? Que eu gostaria de ter visto mais. Então, essa parte deverias ter feito um desenvolvimento no teu panfleto. Estes aspectos processuais que não referiste tinham dado uma grande melhoria ao teu tema, e era a grande novidade que tu podias ter trazido aqui, como técnica de serviço jurídico. Eu ia dizer que um ponto fraco, tu tinhas referido as medidas de coação a fugir na tua conclusão, mas tu compensaste aqui na oralidade, que é muito bom. E de resto, estou satisfeitíssima, eu não esperava, Marina, mesmo boca aberta, e é de dar os parabéns. Uma perguntinha só. Vamos supor que és dona de um estabelecimento comercial e tu tens um grafite pornográfico. O estabelecimento comercial pode ter o estatuto de vítima? Pode? Sim, porque não? Diz-me. Estabelecimento comercial. Não vou dar um exemplo, mas é um grafite pornográfico, uma coisa muito cabeluda, mesmo cabeluda, uma coisa muito feia. É? Se fores o teu PowerPoint, quais são as pessoas que podem ser consideradas vítimas? Homens, mulheres, crianças, Ou seja, pessoas... singulares. E o estabelecimento comercial é uma pessoa? Não. É uma pessoa quê? Não é pública, estava lá perto. Colé? Coletiva. Muito bem. Sim, senhora, muitos parabéns, Marina. Mereces um beijinho na testa e um grande salve de palmas. Obrigada. Podes sentar. Da minha parte, quero-te apenas dar os parabéns e dizer que gostei muito de ver o poema na página inicial. Efetivamente foi um toque muito interessante. A apresentação, que o professor Alda já tinha comentado, a professora Nélia também, eu não conhecia esta Marina durante 3 anos. E foi uma agradável surpresa. Foi pena não ter aparecido antes. Fica forte. Tá bom, os meus parabéns. Obrigada.